Amazônia Mulher está de volta e, como eu havia prometido, estou aqui com a Cristina Monte, que já conversou várias coisas, como se vestir, como se apresentar no emprego. E hoje, o assunto que ficou faltando, que eu fiquei devendo para você, currículo. Como montar, como fazer. Enfim, Cristina, muito obrigada. Boa tarde, mas é muito bom estar com você aqui hoje. Boa tarde a todos. Já estava com saudade de te ver. Cristina, existe sempre aquela dúvida, né? Como a coisa ficou muito moderna, antigamente os currículos eles tinham que ter pelo menos 10 páginas, né? Para mostrar que a pessoa fazia isso, fazia aquilo, babá. Hoje, um paper conta a vida da pessoa. Exatamente. Mas tem que saber como conta, né, Cristina? Exatamente. Então, a nossa primeira pergunta é: como você deve montar um currículo? Mas você tocou no ponto principal. Um bom currículo, para você ter ideia, tem que ter no máximo 2 páginas. Por quê? Quem vai ler o seu currículo, né, o candidato que tiver com o currículo, o recrutador que vai ler, o selecionador, ele não tem tempo. Ele lê por dia, ele analisa mais de 50, 100 currículos, então tem que ser muito objetivo. Você tem que falar exatamente o que é mais importante. Então, objetividade é um ponto-chave para quem vai elaborar um currículo. E os termos menos e mais usados na hora de montar a estrutura do currículo, o que é válido, o que a pessoa deve fazer? Olha, por exemplo, então vamos começar do início. Currículo vitae, não se usa mais. Isso é uma expressão latina, antiga, caiu em desuso, então apenas currículo, tá certo? Aí você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu endereço, o seu e-mail, o seu telefone. Cuidado com o telefone. O que acontece, mas muitas vezes a pessoa sai distribuindo o currículo, aí muda o número do telefone. Aí é impossível de localizar a pessoa. Número de documento, não há necessidade. A documentação vai ficar para uma segunda parte quando você for fazer a entrevista. Se você fizer a entrevista e passar na entrevista, aí o setor de recursos humanos vai te pedir toda a documentação. Vai solicitar a documentação. Até porque você não sabe quem vai ter acesso. Então tá lá o seu RG, o seu CPF, então não há necessidade também porque ocupa muito espaço, então é melhor não colocar. Falando em termos de palavras-chave, o que é importante? A vaga que o candidato está concorrendo. Então, ele tem que falar todas as experiências dele em relação ao cargo que ele está pretendendo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ele é técnico em informática e está se candidatando a uma vaga. Mesmo que ele, por exemplo, tenha um curso de chefe de cozinha, não vale colocar essas informações no currículo. Isso quer dizer o seguinte, mas a pessoa pode ter vários currículos dependendo do cargo que ela está pretendendo. Então, seja objetivo. Já coloque logo no início a vaga, o setor que você está se candidatando, para que o selecionador, já em mãos do seu currículo, ele já sabe qual é o tipo de vaga que você está pretendendo. Já vai direto ao ponto, né? Direto ao ponto. Porque se o recrutador pega um currículo que está muito embaralhado, muito evasivo, muitas informações perdidas, ele simplesmente descarta aquele currículo e vai para o próximo. E não é isso. E pode até dizer, gente, não era... Como é que é essa vaga e está falando isso tudo aqui? Exatamente. Então, ele tem que ser objetivo, né? Falar das experiências dele, da formação acadêmica dele, de formações realmente que importam. E o mais importante é que ele fale, contando o histórico dele, no que ele ajudou essas empresas em que ele trabalhou. Né? Qual foi a contribuição que você deu para a sua empresa? Né? Uma redução de custos de alguma coisa? Você fez uma viagem internacional e representou a empresa em algum congresso, em alguma palestra? Você foi premiado, recebeu algum prêmio pela empresa? Então, essas informações são importantes para você. É o momento de você colocar no seu currículo. Ali, né? Exatamente. Então, seria o que se deve fazer e o que não se deve fazer. E o que não se deve fazer. Uma curiosidade, um ponto-chave que as pessoas perguntam muito para mim. Você sabe que eu fui diretora de comunicação da Associação Brasileira de Recursos Humanos por quase 4 anos. Da BRH, exatamente. BRH. Eu convivi muito com o pessoal, com o recrutador. Uma informação que você não deve colocar é a pretensão salarial. Por quê? A menos que a vaga esteja pedindo para você mencionar salário, e mesmo assim muitos recrutadores não indicam você mencionar, é melhor você não colocar. Por quê? Você não conhece o pacote de benefícios da empresa. Você não sabe o que ela está disposta a te conceder. Então, e vai também que você coloque um valor que, na verdade, o que a empresa tem a oferecer é mais
Aí a pessoa olha, quer menos fazer Exatamente, o quê? ainda corre esse risco de estar fora do padrão, que talvez a empresa pagasse mais, mas também, tem uma situação, a empresa pode até te pagar um pouco menos, mas ela pode te dar um dia de você trabalhar em casa, um home working, por exemplo, ela pode te dar uma academia de ginástica, ela pode dar uma creche para o seu filho, então muitas vezes plano você pode... de saúde. Plano de saúde, odontológico, uma série de benefícios que você pode estar recebendo, então às vezes é melhor você ganhar um pouquinho menos, mas fazer uso desse pacote, sem contar na questão da carreira. Pode ser que você, naquela empresa, vai receber promoções, tenha treinamentos, tenha cursos, então realmente não mencione salário. E na hora, o que é importante para o recrutador verificar no currículo? Então, ele vai, em primeiro lugar, ver a objetividade, o senso de organização do candidato. Uma coisa que o recrutador observa muito é a língua portuguesa. Erros de digitação, escrita informal, né? Pega muito mal para o candidato. Por quê? Porque se ele errar na língua portuguesa, ele demonstra que não tem domínio. Isso mostra um pouco de fragilidade do candidato. E se for erros de digitação, mostra que ele não teve zelo, não teve cuidado. Zelo, cuidado. Então, uma dica é o seguinte, você fez o seu currículo, terminou, vá, saia, faça outra atividade, depois você volte e olhe com um olhar crítico. Ou então, dê para uma pessoa ler, uma pessoa que está de fora. Não tem que ter medo, gente. Eu faço muito isso. Eu pego meus textos, eu mando pelo menos para 2 pessoas revisarem. Eu não fecho um texto sem uma revisão. E isso, imagina, sabe, há quanto tempo eu escrevo? Mesmo assim, na hora que vai sair, me dá um friozinho na barriga. Será que eu errei? Será que eu não errei? Mas então, eu passo por a mesma situação, porque eu escrevo para o Jornal do Comércio, você sabe que semanalmente eu escrevo para o Jornal do Comércio, eu faço artigos no Jornal do Comércio em relação ao mercado de trabalho, e é o mesmo suplício que você passa. Gente, por mais que a gente conheça, por mais que a gente tenha domínio da língua portuguesa, há anos a gente escreve e sabe como é que usa as regras e tal, mas a gente pode dar uma escorregada, numa concordância verbal, a gente num gerúndio exagerado. Exatamente, repetir palavras. Então, assim, todo cuidado é pouco. E ali, para você ter ideia, além de ser o primeiro contato do candidato, você sabe que a primeira impressão é a que fica, é o cuidado de você não cometer falhas simples que você pode evitar e que vai te cortar da continuidade do processo. Exatamente a digitação, né? Quer dizer, uma coisa tão banal até, mas que na hora que o recrutador está ali olhando, ele está considerando, porque é através por meio do currículo que ele está analisando não só as suas experiências, a sua formação acadêmica, mas quem você é, como você se organiza, como você escreve, como que você usa as palavras, como que você faz uso da língua. Então, parece que são detalhes, mas são muito importantes na hora que o recrutador está olhando ali o seu currículo. Detalhes importantes. Cristina, muito obrigada, foi uma delícia. Poxa, mas vamos inventar mais uma pauta. Olha, entrevista, os cuidados na hora da entrevista de emprego, como montar portfólio. Pronto, tá vendo? Já fica para a próxima. Abraço, mas muito obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Boa tarde para todos. E não sai daí, porque eu volto já.